Bom dia, meu amado. Espero que você tenha tido um final de semana maravilhoso e que hoje você esteja começando seu dia em paz, cheio de alegria e disposto a meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos comentar o capítulo 22, 23, 24 e 25 do livro de Deuteronômio. Esses quatro capítulos eles estão cheios de regras bem detalhadas a respeito de coisas que parecem simples para nós, mas que mostram o caráter de legislação da lei do Senhor para uma nação. Normalmente, quando nós falamos da lei de Deus, da lei do Senhor, da lei da antiga aliança, da lei mosaica, nós sempre pensamos no aspecto espiritual, no sentido do pecado, no sentido da iniquidade, mas esses capítulos agora revelam o caráter organizacional dessa lei que estava ali dedicada a resolver coisas, inclusive coisas que pareciam simples, mas que precisariam de uma legislação para resolver. Então, muitas das coisas que nós vamos ler hoje aqui, muitas delas falam sobre pecado, falam sobre pureza, mas muitas delas falam de coisas simples, de como lidar com circunstâncias corriqueiras da vida humana em sociedade. O capítulo 22 começa dizendo assim: Se o boi ou ovelha de um israelita se extraviar e vocês o virem, não deixem o olhar, não desviem o olhar, fingindo que não é com vocês. Aqui ele vai falar sobre se você encontrar um animal, seja um jumento, depois ele vai falar sobre qualquer coisa, ele estende isso para roupa, para objeto, você deve pegar aquilo ali e devolver para o dono. Se você não sabe quem é o dono, você tem que guardar ali, cuidar e esperando que o dono volte e você possa entregá-lo. No verso 5, por exemplo, ele já fala sobre um texto que foi muito usado nos nossos dias por algumas igrejas e ainda é usado, que é: a mulher não deverá usar roupa de homem, nem o homem usar roupa de mulher. E ele diz que isso era uma abominação para o eterno seu Deus. Aqui ele estava falando justamente para que as mulheres não se vestissem como homem e os homens não se vestissem como mulher. Quando nós vamos para o verso 6 e 7, ele vai falar sobre... Olha que coisa, como Deus se preocupa com detalhes. Quando vocês encontrarem um ninho de pássaros no caminho, seja numa árvore, seja no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhem a mãe com os filhotes. Vocês poderão apanhar os filhotes, mas deixem a mãe para que vocês tenham vida longa na terra. Olha como Deus se preocupa com o equilíbrio, dando a oportunidade daquela mãe continuar gerando e continuar produzindo, para que eles não acabassem com a produção. Como Deus cuida da natureza, como Deus se preocupa com os pássaros. Quando ele chega no verso 8, esse texto sempre me chamou a atenção, esse cuidado. Ele diz assim: quando construírem uma casa nova, façam parapeito em volta do terraço, para que ninguém caia e morra, e sua família se torne responsável por aquela morte. Isso mostra sobre prudência. Se nós podemos evitar o mal, nós precisamos evitá-lo, porque não evitar o mal que nós estamos vendo nos faz responsável pelas consequências daquele mal. Então aqui ele está falando sobre a prudência. Olha outro texto interessante, que lá na frente vai ser usado como uma regra na lei de Cristo, né, através dos apóstolos. Ele está dizendo assim: não põe um boi e um jumento debaixo da mesma canga para arar a terra. Lembra lá na frente, quando ele vai falar que nós não devemos aceitar o jugo desigual? O jugo desigual ali está falando de um crente se casar com um descrente, mas aqui é uma sombra nesse texto a respeito disso, né? A canga era aquele aparelho que era colocado sobre dois animais, e ser um jugo desigual é dizer que o boi e o jumento são feitos para obras diferentes, trabalhos diferentes, têm passos diferentes, caminhares diferentes. E lá na frente, quando vai falar sobre um crente se casar com um descrente, ele vai usar essa referência, que não é para haver jugo desigual dentro da igreja do Senhor. Lá no verso 13 ao verso 19, ele vai dizer assim, ó: se um homem se casar com uma mulher, é muito interessante isso, se deitar-se com ela e depois a rejeitar e falar mal dela, dizendo: eu me casei com esta mulher, mas quando me deitei com ela, descobri que ela não era virgem. Então vamos lá, vamos pegar aqui o contexto. O homem casou com a mulher e falou: ela não é virgem não, viu? Só que o pai ficava na porta ali da tenda, a porta da tenda, esperando o casal ter a primeira relação, e esse lençol era garantia do pai, o lençol onde mostrava o sangue da virgindade. Então, se caso esse rapaz falasse isso daí, o pai deveria mostrar essa prova da virgindade, e esse rapaz seria indenizado e teria que ficar casado com essa moça para a vida toda, porque ele difamou ela, desonrou ela.
Mas se acontecesse a acusação, de acusação ser verdadeira e ele descobrisse que a moça não era virgem na hora da primeira relação, então essa moça realmente deveria ser apedrejada, porque ela realmente cometeu uma abominação. Aí ele vai falar de um homem que encontrou uma virgem dentro da cidade e teve relação com ela. A virgem era de um outro, prometida para outro homem. Era noiva, assim mais ou menos como o caso de Maria. Ela ainda não era casada, mas já estava reservada para um homem. E tivesse relação com ela. E os dois fossem pegos e descobertos, os dois precisariam morrer. Por que a moça deveria morrer? Pela interpretação da lei, é que a moça não gritou, não pediu ajuda, então ela consentiu, né? Lógico que provavelmente casos difíceis, assim como na nossa lei, precisava de uma interpretação mais ampla, eles levavam para o juiz, isso aqui era a regra básica da lei. Mas a regra básica partia do pressuposto que se a moça não gritou estando num lugar público, então ela consentiu, então ela cometeu o mesmo pecado, traindo assim o noivo, que ela tinha sido prometida, então os dois deveriam morrer. Mas aí no 25 ele dá uma estabelecida na lei dizendo assim, mas se foi no campo, ou seja, no lugar onde a moça não poderia ter gritado, então só o homem deveria morrer e a moça não deveria acontecer nada com ela, porque realmente ela não teve culpa, ela nem poderia pedir ajuda. Então também aqui dava base para uma lei para a interpretação. Teve uma relação entre duas pessoas, essa moça é virgem, era prometida a um outro homem, mas é o seguinte, não foi na cidade, não tem nem como culpá-la, ela não tinha como gritar. Então esses casos aqui não eram para resolver casos de abuso, de estupro, eram casos para resolver justamente essa questão de a mulher poder justificar dizendo que ela não tinha culpa de nada. Então ele está dizendo, mas se você estava dentro da cidade e ninguém ouviu nada, então como você está dizendo que você não tinha culpa de nada? E inclusive toda lei ela serve de base para uma linha de raciocínio que vai se ampliando, né? Então esse aqui era a base para esse tipo de situação. Aí, mas quando fala aí de um homem que violentou uma virgem que nunca tinha sido noiva e agarrar, violentar ela, e aí eles forem descobertos, ele tem que pagar. Aí nesse caso aqui, ele tinha que pagar e se casar com ela. Ou seja, ele nunca mais poderia se divorciar dela. Lógico que nós estamos falando aqui de israelitas que cometessem esse perjúrio, esse pecado, e eles precisariam resolver isso dessa maneira. No verso 30, está dizendo que o homem não poderia se casar com uma ex-mulher de seu pai, porque isso desonraria os direitos de seu pai. A partir do capítulo 23, vai começar a falar também sobre pessoas que não poderiam entrar na congregação. Ele começa a falar dos eunucos, mas aqui ele coloca quais eunucos ele está dizendo. Porque o eunuco em tese, né, de forma básica, era alguém que era assexuado. Mas na revista atualizada ele deixa claro que foram aqueles que tiveram seus testículos trilhados, está falando de ter sido realmente castrado, né? Ou realmente ter cortado o membro. Está dizendo que esses não poderiam entrar na Assembleia. Vai falar sobre o bastardo não poder entrar na Assembleia até a 10ª geração. Ele vai falar sobre os amonitas, os moabitas. Vai dizer o porquê, porque eles realmente tentaram o povo de Israel ali na hora que eles estavam passando, dando ouvidos a Balaão. Mas interessante que no verso 7 ele vai dizer assim, ó, não desprezem o edomita, ou seja, os descendentes de Esaú, porque são seu irmão, e não desprezem o egípcio. Vocês foram estrangeiros na terra deles. E ele vai dizer, os filhos dos edomitas e dos egípcios poderão entrar na congregação do Eterno na 3ª geração. Muito legal isso. Verso 9 do capítulo 23 vai dizer, quando vocês estiverem acampados antes de uma batalha, olha que interessante os detalhes. Tentem ficar longe de qualquer coisa ritualmente impura. Se algum dos homens se tornou ritualmente impuro por causa da poluição noturna, poderíamos dizer que o homem que teve aí seu prazer dormindo, esse era considerado impuro, ele precisaria sair do acampamento e ficar até o entardecer. Até a tarde ele irá se lavar e voltará para o acampamento ao pôr do sol. Outra coisa muito interessante dentro dessa ideia de o acampamento ficar limpo, no verso 12 ele vai dizer, demarque uma área fora do acampamento na qual vocês possam fazer suas necessidades fisiológicas. Além das armas, levem uma pá. Depois de evacuar, façam um buraco com a pá, cubram os excrementos. O Eterno seu Deus anda pelo acampamento. Ele está presente para libertar vocês e dar a vitória sobre os inimigos. Portanto, mantenham o acampamento santo. Não tolerem nada que seja indecente ou ofensivo aos olhos do Senhor. Olha que detalhe, até manter ele limpo, inclusive fisicamente, porque
A ideia de que o Senhor estaria ali andando no meio deles. Vai falar no 15 para não devolver um escravo fugitivo, é para cuidar dele. Vai falar que os filhos de Israel não poderiam se tornar prostitutos cultual. Ou seja, o que é prostituto cultual? A prostituição envolvida também com questões de culto. E falou que mesmo o dinheiro que a pessoa ganhar não pode ser aceito como dízimo, como oferta na casa do Senhor, porque o dinheiro dessa origem é abominação para o Eterno. Verso 19 e 20 vai dizer que eles não deveriam cobrar juros nas operações financeiras que estavam relacionados com os irmãos hebreus. Poderiam até cobrar juros do estrangeiro, mas não poderiam cobrar juros do seu irmão. Ali no finalzinho do 23 vai falar sobre se você fez um voto, tem que cumprir o voto, né? A finalzinho do 23, você tem que cumprir esse voto porque você prometeu. No verso 24, muito interessante, está dizendo o seguinte: quando vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer todas as uvas que quiserem até ficarem satisfeitos. Ou seja, você entrou na vinha de alguém ou no pomar de alguém, pode comer à vontade, não tem problema nenhum. Você não pode levar embora, você não pode pôr nada numa sacola para levar embora. É só para sua satisfação pessoal. Capítulo 24. Se um homem se casar com uma mulher e acontecer dele não gostar mais dela, porque encontrou algo errado em sua esposa, ele poderá dar a ela certidão de divórcio. Olha que interessante, nós estávamos dizendo lá atrás sobre esses textos serem base para a aplicação da lei dentro das necessidades assim circunstanciais de uma sociedade. E, inclusive, esse texto aqui, que o homem poderia dar a carta de divórcio se ele encontrasse uma coisa errada na esposa, foi usado a exaustão. E é por isso que quando Jesus vem, ele vai lá e corrige esse fato aqui, dizendo que no início não era assim. Porque a partir desse momento os homens começaram a dar carta de divórcio, por qualquer motivo, usando essa regra. Então é um defeito físico, algo que eles achavam que estava incomodando, uma comida que eles achavam que não estava sendo feita do jeito que eles queriam. Eles evocavam esse texto e se sentiam no direito de divorciar de suas esposas. E tem um fato interessante, é que se o homem largasse da esposa, a mulher fosse lá, se casou com outro homem, e depois se largou do segundo homem, isso está tudo dentro da porção do verso 1 ao 4, ela não poderia se casar de novo com o primeiro marido. Interessante isso. Ela estava impura e não poderia, então, contaminar a terra com esse pecado. Interessante isso que estava contido na lei de Moisés. No verso 5 vai dizer, quando um homem tomar uma casa nova, uma nova esposa, ou seja, ele acabou de casar com uma nova esposa, ele não deve sair para a guerra, nem ser obrigado a desempenhar outra função pública. Ele tem direito a 1 ano de licença para ficar em casa e por quê? Para fazer a sua esposa feliz. Olha que interessante. Tinha uma regra aqui que dava para um homem uma licença de 1 ano para ele ficar em lua de mel. Imagina hoje em dia isso, né, meus irmãos? Que as pessoas não querem casar, talvez era uma boa motivação para as pessoas voltarem a querer casar. As pessoas não se aguentam uma semana numa lua de mel porque não sabem viver ali um para o outro. Aqui eles tinham que logo no início do casamento aprender a viver um para o outro, entendendo que esse ano era exclusivamente para o homem fazer a mulher dele feliz. Vamos pular para o verso 10, porque hoje nós temos que ler 4 capítulos. Ele vai dizer assim, quem fizer um empréstimo de qualquer tipo ao próximo não poderá entrar na casa dele para tomar o objeto de garantia do empréstimo. Deverá esperar do lado de fora da casa, deverá deixar que o homem que tomou o empréstimo traga o objeto de garantia até ele. E se o que pediu o empréstimo for pobre, o que concedeu o empréstimo não deverá usar o manto dele para dormir. Terá que devolvê-lo antes do anoitecer para que ele possa se cobrir e abençoar a pessoa que concedeu o empréstimo a ele. Aos olhos do Eterno, seu Deus, isso será considerado um ato justo. Que coisa linda isso. Verso 14. Não aproveitem do trabalhador pobre necessitado, seja um irmão israelita, seja um estrangeiro que viva na sua cidade. Paguem ao final de cada dia de trabalho, porque ele depende do salário de cada dia para viver e precisa do dinheiro no ato. Se você retiver o pagamento dele, ele reclamará ao Eterno e você terá um pecado na sua ficha. Ou seja, está ali trabalhando, a pessoa pobre, paga ela no dia, ela está precisando do dinheiro. Ela não tem condições de esperar 2, 3 dias para receber, ela precisa comprar comida naquele dia. O verso 16 diz, os pais não poderão ser mortos por causa dos filhos e os filhos por causa dos pais. Cada pessoa terá que morrer pelos seus próprios pecados. Verso 19, quando vocês fizerem uma colheita de cereal e deixarem cair um feixe no campo, não voltem para apanhá-lo. Deixem para os estrangeiros, os órfãos, as viúvas, assim o Eterno, seu Deus, abençoará o seu trabalho.
Quando vocês sacudirem as azeitonas das oliveiras, não voltem aos galhos para retirar o restante. O que ficou deverá ser deixado para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. E quando vocês colherem as uvas de sua vinha, não colham todas elas, deixem algumas para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Nunca se esqueçam de que vocês foram escravos no Egito, façam o que estou ordenando. Nós vamos lembrar lá de Boaz, de Ruth, que Ruth ia lá para poder colher, era baseado nisso aqui, sempre tinha sobra para os necessitados. Capítulo 25 vai falar sobre o erro que alguém cometeu e vai falar sobre ele ser condenado a ser afligido com chicotadas, e ele vai dizer que não pode dar mais que 40. Por isso vai ver muitas vezes dizendo, foi chicoteado 40 menos 1, porque eu não poderia exceder o 40, porque já estava na lei do Senhor como algo que era degradante para um ser humano. Verso 4 vai dizer, não amordassem o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Esse texto também vai ser usado lá na frente pelos apóstolos para defender o direito daqueles que trabalham para o Senhor serem realmente recompensados financeiramente pelo rebanho, por estarem cuidando dele. E ele vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer que não é sobre boi que o Senhor estava falando aqui, era justamente sobre aqueles que estão trabalhando poderem participar da colheita daquilo que eles estão fazendo. Versos 5 e 6 vai dizer, se dois irmãos morarem juntos, preste atenção nisso que é muito legal também, e um morrer sem deixar filhos, a viúva do irmão morto não se casará com um estranho, mas com alguém da família. O irmão de seu marido deverá se casar com ela, assim cumprirá para com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ele tiver levará o nome do marido morto, para que assim seu nome não seja apagado de Israel. E olha o que vai acontecer caso o rapaz rejeite se casar com a cunhada. Mas se o irmão não quiser se casar com a cunhada, ela deverá procurar os líderes na porta da cidade e dizer, meu cunhado se recusa a manter vivo em Israel o nome do seu irmão, do meu marido, que é o irmão dele. Ele não concorda em cumprir seu dever de cunhado para comigo. Então os líderes o chamarão, o irmão do morto para interrogá-lo. Se ele continuar teimando e disser, não quero me casar com ela, a cunhada deverá tirar as sandálias do pé dele, cuspir no rosto dele e dizer, é isso que acontece ao homem que recusa manter vivo o nome da família de seu irmão. Sejam os descendentes deles conhecidos em Israel como a família dos sem sandálias. E no verso 11 e 12, vai dizer quando dois homens estiverem brigando e uma mulher de um deles, olha o detalhe, para livrar seu marido, pegar o outro pelos órgãos genitais, vocês deverão cortar a mão dela, não tenham pena, ou seja, mulherada na hora de uma briga ela não podia jamais tentar defender o marido segurando ali o órgão genital do inimigo do marido. Finalzinho ali do verso 16 vai dizer que pesos e medidas desonestas são uma abominação para o Eterno, bem como toda a corrupção no mundo dos negócios. Aqui ele está dizendo, naquela época, havia um peso referência. Então você tem aquela balança que você põe um peso referência de um lado de 1 quilo para poder ter um outro lado quilo daquilo que você está negociando. O que ele estava dizendo? Se você vai andar com uma medida de peso, ande com medida certa. Não vai andar lá com uma medida de 800 gramas e vender 1 quilo como se aquilo ali significasse 1 quilo. Isso aí é abominação para o Senhor e nós temos que ser justos nos negócios. Eles precisavam ser justos nos negócios. E aí no finalzinho ele vai falar sobre quando eles estiverem em paz, não era para se esquecer do que os amalequitas fizeram com eles no caminho, tentando interromper o caminho deles logo no momento que eles saíram lá do Egito. Queridos, o que eu aprendo com toda essa porção longa de um monte de detalhe? Talvez você passe por esses textos e vai gerar um monte de curiosidade para você. Nossa, mas por que Deus mandava fazer aquilo? Nossa, mas por que Deus mandava fazer aquilo outro? Lembre que o Senhor estava aqui construindo a legislação de uma nação, uma lei para uma nação, não é uma lei moral. Muitas delas são morais, mas muitas delas eram leis jurídicas, realmente para resolverem litígios entre duas pessoas ou mais dentro de uma comunidade. O que eu vejo quando eu olho para esses textos? Eu olho para o cuidado de Deus, para os detalhes da vida humana, né? Existem um tempo e um modo para todas as coisas, e o modo ele é determinado pelo tempo, né? Assim como uma roupa ela é determinada pela estação e não a estação determinada pela roupa. Você usa uma roupa de frio no frio e não usa uma roupa de frio para acontecer o frio. Assim, cada lei, cada regra, também é um modo que foi determinado para um determinado tempo. Ou seja, aqui o Senhor estava determinando o modo com que esse povo, nesse tempo, deveria se portar e se comportar. Mas então o que nós podemos aprender? Fora os detalhes que
passam, que são projeções de princípios espirituais que não caducam, o que nós aprendemos nesse monte de detalhe é como Deus é detalhista, como Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Então não pense que Deus na sua vida está preocupado só com os grandes acontecimentos, os grandes fatos. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes. Isso te ajuda na oração, porque você pode convidar Deus para a tua vida e pode compartilhar com Ele todos os seus pensamentos. Por isso nós somos convidados a orar em todo o tempo, porque em todo o tempo, em cada detalhe, existe em Deus o desejo de participar e tornar a sua vida uma vida que seja completamente alinhada com os propósitos e as vontades dele. Então que nesse dia você experimente chamar Deus para os detalhes da sua vida. Que Deus abençoe e que você tenha um lindo dia.